esperar o pessoal entrar. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aguardando o pessoal chegar. A Kátia já está aí. Esperando o pessoal chegar. O pessoal está chegando devagarinho, Gil. Então, vamos dar boa noite a todos que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Luana, presidente da Padpel. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, né, com a nossa amiga Gilcenira. A ideia do evento de hoje, da live de hoje, é porque a gente não teve a nossa semana da Síndrome de Down, mas a gente queria proporcionar este momento maravilhoso, né? Que é ouvir os nossos amigos falando, assim como a Gilcenira. Então, a gente tinha bastante coisa para falar durante a semana e que ficou guardado aí. E a gente achou esse momento maravilhoso. A gente também, eu vou falar um pouquinho, que aqui atrás de mim está o logo dos nossos patrocinadores, que patrocinaram a Semana da Síndrome de Down. Então, a gente achou também esse momento para dar um brilho para eles, tanto nos ajudar, tá bem? Então, eu vou deixar com vocês, né, a nossa grande amiga Gilcenira, professora, e para falar sobre limites e o que mais, viu? Autonomia. E autonomia, isso aí. Então, a partir de agora, a Gilcenira toma conta da tela. Tá bem? Então, boa noite, pessoal querido, né? Começar assim com agradecimentos, né? Que não se pode deixar. Então, vamos agradecer à Padpel pelo convite para dar início a essa, vamos dizer assim, semana, então, né? Via live, né? Com os temas que seriam abordados durante a semana de conscientização sobre síndrome de Down, que ocorreria lá em março, né? E gratidão a vocês que estão nos assistindo em casa, por nos receberem aí na casa de vocês. Muito obrigada. Então, o tema que vem, e que sempre nos desacomoda um pouco enquanto pais, né? Que volta e meia ele está no meio de discussões quando as mães se reúnem, os pais se reúnem, é a questão dos limites, né, especialmente para as crianças mais pequenas, e a autonomia para os maiores, né? Então, hoje essa conversa que a gente vai ter aqui, ela parte muito, né, dos meus estudos e da minha experiência pessoal com os nossos filhos, né? E especialmente com a nossa filha Luísa, hoje com 19 anos e meio, né? E cursando o primeiro semestre da universidade fazendo dança. Então, todos nós sabemos, né? O quanto esse estabelecimento de limites, ele faz parte da formação da criança. É importante, então, para a criança, né? Que ela conviva com regras, e com regras claras, né? Que lhe indiquem como agir e quais as consequências de suas condutas. Então, acho que todos nós sabemos, e nós somos filhos, né, de pais que consideravam muito essas regras, né? Então, na minha casa, nossa, havia regra para tudo, e quando descumpria, era, para além de palmada, era relhada, né? Tinha um relho, né, bem grande e tal. Claro, hoje já não se faz mais isso, né? Tem a tal da lei da palmada, mas tem outros meios, né? Então, essas normas, elas são imprescindíveis para qualquer criança. Né? Por quê? Porque mais tarde, nas mais variadas situações de vida que essa criança, e aí já estará um jovem, vai se encontrar, né? Ela vai auxiliar nesse desenvolvimento, vai auxiliar na inclusão pela qual nós tanto batalhamos, né? Então,
se esse estabelecimento de regras e limites, eles são fundamentais para o desenvolvimento infantil das crianças, né? O mesmo não pode ser diferente, gente, para as crianças com deficiência. Então, assim, a gente encontra, às vezes, situações mais abrandadas, né, de limites para as crianças com deficiência, em virtude de que nós nos sentimos, muitas vezes, com pena dessas crianças, né? Tipo, ai, coitadinho, para que eu vou brigar? Não vou brigar, ele já, né, já é sobrecarregado em função de ter a síndrome de Down ou uma outra deficiência, né? É um erro, né? Então, eles precisam de regras e limites tanto ou mais do que as crianças que não têm nenhuma deficiência, né? Mas aí a gente fica pensando assim, tá, mas o que é um limite, né? Pensando hoje, né? Eu entendo assim, que ter limites e dar limites, né? É ter autoridade. E nós podemos ter autoridade sem ser autoritária, né? Então, quando se fala em ter autoridade, é ter firmeza, é ter paciência e persistência, né? Porque nós vamos ter que falar uma vez, falar duas, falar três, falar quantas vezes forem necessárias, né? Daí a nossa persistência, né? Uma outra palavra que eu costumo usar muito é coerência. Então, nós temos que ter coerência com aquele filho, com o que nós dissemos, e com o outro que temos, né? Então, a regra vale para todos os filhos. E às vezes, né, isso é difícil. É difícil, gente, como é difícil, né? Mas a gente tem que pensar, né, que educar é um ato de amor, né? E aí dentro desse ato de amor, brigar é um ato de amor, né? Porque nós estamos brigando com a melhor das intenções para aquele filho, né? Para que peguem o caminho reto, né? Para que a gente entregue eles melhores, né, do que pegamos. Então, educar é um ato de amor. Né? Dar limites é um ato de amor. E aí eu me lembro de uma aluna minha que um dia disse para mim uma conversa que um aluno dela teve com ela. Então o menino disse assim, prof, tu podes dizer para ela que ela é a mãe e eu sou o filho? Vejam, era um menino de 7 anos no segundo ano. Nossa, eu achei muito forte isso, né? A criança pedindo para a professora dizer para a mãe que ela era a mãe, né? Então, isso presume-se o quê? Que esse menino estava precisando de limites, né? E ele estava incomodado, né? De ser o... Ele está ali e é muito forte, eu achei muito forte, né? Nessa mesma esteira, assim, né? Teve um encontro que eu fui em São Paulo, eu vou trazer bastante dados desse encontro em São Paulo, em que uma psicóloga, eu acho que é Cássia, eu anotei, e ela contou um exemplo assim, de que uma jovem, ela tinha 18 anos, né, e ela estava conversando com a outra, de 19, e a de 18, a de 19 disse assim, nossa, como a mãe é bacana, ela é mesmo mãe, queria que a minha também fosse assim. E a menina disse assim como? Ué, assim, tipo, não deixar eu fazer as coisas. Para minha mãe, tudo está bem. Eu queria que ela me cobrasse mais, que se preocupasse mais. Afinal, ela é minha mãe antes de ser minha amiga. Esse exemplo, assim, para mim, foi tão impactante, né? Porque é óbvio, né, que nós queremos ser amigos dos nossos filhos. Só que às vezes eu acho que a gente exagera. Porque a gente, ao querer ser tão amigo, a gente deixa que isso aconteça, né? E eles clamam por essa presença nossa, essa presença que se preocupa, essa presença que cobra, né? E vejam que são jovens de 18, 19 anos, que é aquela época em que eles estão mais, digamos assim, rebelde, a adolescência batendo forte, né? Aquele momento em que a família não é o centro da atenção para o jovem, né? Para muitos jovens, né?
E aí vamos pensar agora, né, esse momento danado que nós estamos vivendo, né, gente? Estamos isolados e os nossos filhos, os jovens, estão isolados, né? Cadê aquele grupo de amigos que se encontrava todo sábado na associação, pensando nos nossos jovens, né? Para ter aulas de teatro com o Gabriel, interagir depois do teatro, a escola, né? Que são momentos de inserção social, os outros filhos nossos também que estão na mesma situação, né? Que iam para a escola todo dia, que saíam, que, né? Iam fazer churrasco na casa de um, no fim de semana, na casa do outro, né? Que estão agora, né? Enclausurados, né? É óbvio que isso dá, para nós, dá uma sensação de impotência, de insegurança, de como será o amanhã, né? Então, ainda que pese que tenhamos que estar todos juntos e nos, vamos dizer, não é? Para alguns é nos aturando, nos tolerando, nos curtindo, né? É um tempo que nós vamos ter que aproveitar, né? Para exercer a nossa principal função com os filhos, né? Que é formar a moral e a ética dos nossos filhos, né? Então, isso não é para ninguém, gente. Isso é para nós, né? E talvez esse tempo, né? A leitura que se faça dessa tempo de isolamento, talvez possa passar por aí também, né? Os filhos são nossos, né? Então, a educação principal deles cabe a nós. Nós devemos ter, sim, momentos diários de carinho e diálogo com os nossos filhos. E hoje o que mais temos é esse tempo, né? Devido a esse isolamento social. Então, o que nós estamos fazendo com esse tempo, com os nossos filhos, né? Nós precisamos nos perguntar sempre por que será que o nosso filho está agindo assim, né? Muitas vezes, né, a gente está sempre ouvindo os pais reclamam, né? Alguns pais reclamam mais, reclamam menos, que o filho teve uma mudança, mas o que está acontecendo? Né? Por que ele está fazendo isso, né? E muitas vezes é um modo de chamar a atenção da criança, né? Chamar a atenção dos pais. Então, que qualidade de interação que eu estou dando para esse filho, né? Por exemplo, né, vamos pensar assim, ó, uma criança eu lembro dos meus, né, uma criança de 2 anos, começa a pegar lápis de cera, começa a riscar tudo que é parede. E isso aconteceu aqui em casa, né, começaram a riscar a parede. Nossa, quando eu vi as paredes pintadas, estavam todas riscadas, né, mas para eles não eram riscos, né, para eles aquilo era uma obra de arte. E aí, ao mesmo tempo que tu fica furiosa, né, nossa, e agora? Isso não pode continuar. Então, eu lembro que eu disse assim, ó, aqui não é lugar, fiquei brava na hora, né? Dei uns berros aí, né? Peguei um balde, e eu tenho até foto disso. Peguei um balde, uma escova e botei na mão deles. Agora vocês vão ter que limpar isso aí, né? Nesse dia até tava uma sobrinha minha aqui, assistindo, nós estávamos olhando as fotos, eles lá escovando onde eles tinham limpado, né? Passou depois um tempo, eles tinham aqui em casa uma sala só para brincar, nós pintamos em uma parede, nós deixamos e dissemos para eles que ali eles podiam escrever. Então, né, quem chegava aqui em casa adorava, porque naquela parede, e só naquela parede, eles podiam escrever. Se escrevesse em outro lugar, a coisa ia ficar feia, né? Então foi e eles eram pequenininhos, né? Com essa idade, assim, 2 anos, né? Mas o certo é que em algum momento, né, ela vai surpreender, vai, por exemplo, escrever em um outro lugar. E isso aconteceu aqui em casa. A Luísa surpreendeu, foi lá e escreveu, né, com canetinha, numa outra parede, no meu quarto. E aí, assim, ó, louca desperta, né? E daí ela não escreveu qualquer coisa. Ela foi lá e escreveu assim: mãe, eu te amo. Gente, como é que tu briga num caso desse, né? Uma declaração de amor com canetinha numa parede que dissesse que não era para escrever, né? Muito bem, adorei a declaração, mas aqui pode. Aí o olho baixa, né? Não, pois é. Então, e aí, como é que a gente faz? Aqui não é lugar para escrever.
Então, essa declaração a mãe gostou, mas tem que ser num outro lugar, né? Mas aí depois até eu confesso para vocês que eu tinha pena de me apagar, né? Mas foi preciso, né? Porque tinha que ter coerência, né? Então, vai escrever no papel, vai escrever lá na parede, lá embaixo, onde era o lugar, né? Então, depois disso, ela não deixou de escrever, tá? Até hoje. Mas ela não escreve mais na parede. Ela escreve hoje no espelho com batom. Né? Anteontem, acho que eu fui ao banheiro, tá lá escrito no espelho do banheiro, mãe, eu te amo, com batom. Né? Mas tudo bem, ali eu deixo. Né? O que não podia era a parede. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é que as crianças vão se irritar, as crianças vão teimar, as crianças vão ser desobedientes, elas vão nos pregar peças algumas vezes, de aqueles micos de passar vergonha, mas tem uma faixa etária, tem uma idade, né? Em que esses comportamentos são inerentes à idade da criança, né? Então, nós temos que respeitar as fases, mas respeitar essas fases não significa que nós sejamos permissivos, né? E nem que deixemos os filhos ser os reis da casa. Né? Então, podemos ver assim, ó, uma criança de 6 anos se jogando no supermercado porque quer um chocolate, ela já passou do limite, né? Com 2 anos, tudo bem, né, gente? Com 2 anos, 3 anos, né? Ela vai e vai tentar a primeira vez. E se você der o chocolate, você tá ferrado. Né? Porque ela vai se jogar no outro dia, e isso é o que nós chamamos, né, de reforço. Para ela vai ser um reforço positivo, e ela vai se jogar todos os dias. Então, assim, às vezes é nesses primeiros cuidados, nessas primeiras ocasiões que a criança faz isso, que a gente tem que ter firmeza. Não é porque a gente vai passar vergonha, que a gente passe vergonha, mas se nós dermos o que a criança está pedindo, nós estamos reforçando, e ela vai fazer outra vez, e outra vez, e outra vez. Ela vai chegar à conclusão de que ela é a dona do pedaço, e ela manda, e que nós obedecemos, né? E aí isso é bastante comum em crianças com deficiência, porque nós ficamos penalizados. Dá um chocolatezinho, é só um chocolatezinho, deixa ela, não vai chorar, para que chorar? Parece que a gente não quer que os nossos filhos sofram, que passem, né, por momentos que são necessários para o crescimento, né? Então, a criança, ela deve entender que há coisas que nós fazemos porque gostamos e há coisas que nós fazemos porque nós precisamos fazer, né? Então, eu trabalho, eu gosto de trabalhar, mas para além de gostar de trabalhar, tem dias que tu não tá muito afim de ir, mas tu precisa ir trabalhar. Então, a criança, ela tem que perceber que tem coisas que muitas vezes ela não gosta, mas ela vai ter que fazer, né? Então, é nosso papel como pais, né, explicar isso para ela. E quanto mais natural for a forma como nós lidarmos com essa situação, melhor, né? Por quê? Porque desde pequeno, né, que o filho deve receber, perceber, né, que toda a atenção, que toda a ação, ela traz uma reação que pode ser positiva ou negativa. É o que nós dizemos, né, da causa e efeito. Né? Então, para tudo que eu faço, eu vou ter uma consequência. E ela pode ser uma consequência legal, ou ela pode ser uma consequência não tão legal. Né? Eu acho que às vezes a gente começa com os nossos filhos a evitar que eles tenham consequências negativas, que eles sejam desagradados, que eles sejam. Perdi a palavra agora. Que eles tenham uma atitude, que eles recebam uma atitude que não é a que eles queriam, né? A palavra não voltou, gente. Mas, né, como nem tudo funciona sempre da mesma maneira, nós temos que nos preparar. Porque há dias mais difíceis, como agora, que a gente está vivendo esse isolamento, né? Quem é de nós? Vamos ver aí, ó. Quem de nós já ficou 24 horas ininterruptas com os nossos filhos durante 60 dias? Eu acho que não, ninguém, eu acho. Eu acho que ninguém, né?
Por quê? Porque nós fazemos outras coisas, nós trabalhamos, os nossos filhos vão para a escola, ou eles ficam o dia inteiro na escola, ou eles ficam um turno. Dificilmente nós ficamos 24 horas, né, com essas crianças, né? E vamos pensar, há um tempo atrás na sociedade era assim que se vivia. A obrigação de cuidar dos filhos era da mãe, o pai saía para trabalhar. A mãe é que ficava cuidando dos filhos e era responsável por educar esse filho. Tanto que qualquer coisa o pai dizia, olha o que tu está fazendo com teu filho, né? Tu criou mal esse menino, porque ficava muito na responsabilidade das mães, né? E parece que o universo está nos dando um recado agora, né? De que, vamos tomar as rédeas de novo da educação dos nossos filhos, né? Bem assim, né? Em alguns casos ainda o pai tem que estar presente para ver que não é tão simples assim, né? Exatamente, né? Então, aí eu lembrei do nome da psicóloga, aquela Ana Cássia Maturano, lá em São Paulo, num congresso que eu fui, congresso de saúde de jovens, né? Eu participei durante vários anos desse congresso, e é um congresso maravilhoso, né? Então, aí eu vou pegar um pedacinho aqui do que ela... Eu vou para os encontros, eu tenho um caderninho que eu faço as minhas anotações. Então, eu anotei aqui, o que ela falou, assim, que nessa hora, né, quando a criança não quer mais saber de acordo, né, quando os combinados não funcionam, que as conversas não surtem efeito e a criança não quer saber de nada, nessa hora você pode adotar atitudes mais práticas. Sim, estamos falando do polêmico castigo. Alguns especialistas são contra, enquanto outros acreditam que não há problema em utilizá-lo eventualmente. Então, eu vi muito tempo aquele programa daquela babaca, nem esqueci o nome. De tarde eu me lembrei. A Super Nani. Super Nani. Vocês lembram da Super Nani, quem assistiu? Que tinha o quadro de regras, né? O não cumprimento, a cadeirinha do pensamento, né? E uma coisa que ela sempre dizia muito, né? Que nós tínhamos que ser coerentes, né? Então, o tempo era ali, era naquela cadeira, era ali, era naquela cadeira, não tinha sair antes do tempo da cadeira e não saía enquanto não pedia desculpa e não dava um abraço e um beijo, né? Porque nós não precisamos, o limite, ele não precisa ser agressivo, né? Então, o limite, ele tem que ser uma forma de amor. Educar é uma forma de amor, né? Então, esse limite e essa briga, ela tem que ser com amor. Então, por mais irritado que estejamos, nós devemos respirar fundo, contar até 3 e tomar atitude com calma naquela hora, né? Porque nós somos humanos. Nós temos raiva também. Quem não tem? Chega uma hora que dá uma raiva, e tem horas que a gente se deixa levar por essa raiva, né? Mas nós não deveríamos, né? Nós deveríamos nos policiarmos mais, né? Para educar no amor. Eu já saí alguns pares de vezes, eu já saí, né? E deixei aquele momento maior tomar conta de mim, né? Ninguém é 100%, mas a gente tem que dar uma vigiada, especialmente que eles são mais pequenininhos, né? Porque é forte para eles, às vezes, esse momento que a gente descarrega a raiva que a gente tá, porque ele tá teimando, né? Eu saio de vez em quando veio da linha do trilho. Tem que dar uma respiradinha, dar um passeio, porque, né? Então, às vezes, o que essa professora Cássia vai falar? Ela vai dizer assim que deixar o filho, né, durante um ou 2 dias sem o brinquedo favorito dele, né, pode ajudá-lo a entender que o ato errado teve consequência. E eu digo assim, dependendo da idade, 2 dias é demais, gente. Então, pense em uma criança, e agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo, que essa criança ela está em isolamento social, ela está só conosco dentro de casa, nós estamos estressados, essa criança também está estressada, porque mudou totalmente a sua rotina, né? Nós mudamos a nossa rotina. 2 dias é demais, no meu ver, tá? Então, quem sabe se pensar em horas, né? Mas tudo tem que estar muito claro para essa criança, né?
E a gente tem que saber o que a gente pode tirar. Porque a reação para alguns, tirando o tablet, por exemplo, algum eletrônico, videogame, pode, a criança vai sentir falta e vai entrar no trilho. Outros não, né? Outros é ir na casa do amigo, só que agora nós não temos a casa do amigo para ir. E aí como é que a gente vai fazer? É castigo futuro? Quando sair da quarentena, tu não vai na casa do fulano, né? Também talvez seja meio incoerente, né? Então, mas a gente, né, vocês que têm filhos, é que sabem qual é o pontinho fraco, né? Ou o pontinho forte do filho de vocês, que vocês podem dar uma puxada na rédea, né? Eu lembro que no meu tempo, a gente apanhava. E esse apanhar, para mim, depois que a minha mãe ouviu, eu conversando com meu irmão um dia que ela me bateu, e eu disse pro meu irmão assim, ó, depois, é coisa boa, quando a gente faz coisa errada, eu prefiro apanhar, e tu? E o meu irmão disse assim, eu não. Mas eu prefiro apanhar, porque a gente apanha, bobo, e depois a gente sai pulando numa perna só quando passa dor e pode ir lá brincar. Para quê, gente? A minha mãe ouviu isso. Nunca mais ela me bateu. Ela me botava de castigo. 30 dias sem ir na casa da amiga que eu mais gostava de brincar. E aí, para mim, foi um santo remédio. Já pro meu irmão, dar uma relhada, era um santo remédio, porque para ele, né? Então, veja, assim, ó, cada um tem o seu ponto, né? Que vai apertar mais, né? Eu disse assim, mas que danada, aquela mulher ouvia tudo, como é que ela foi ouvir, né? Também, como é que eu fui falar também, né? É só a gente faz cada uma, né? Então, assim, a gente tem que ter que tomar um cuidado, né, para que esse castigo ele não penalize os irmãos e o restante da família, gente. Porque já vi acontecer assim, ó, a criança tá impossível, e então, às vésperas de uma viagem, por exemplo, tá? E aí, a criança botou uma baita de uma birra, e aí a família diz assim, pronto, agora deu, acabou, não vai ter mais viagem. Como assim? Só o fulano brigou, só o fulano não te obedeceu, e eu, mãe, que obedeci, fui tão boazinha, não vou poder ir passear, né? Então, isso às vezes a gente toma essa decisão com a cabeça quente, porque nós estamos, né? Aquela criança está lá testando os nossos limites ao máximo e nós nos deixamos levar, né? Só que daí é um castigo para todo mundo, então nós vamos ter que pensar em alguma coisa de conversa, alguma coisa até naquela própria viagem, né? Porque nós não podemos sacrificar toda essa família em função de educar aquele que precisa. Eu acho que isso é injusto, né? É injusto com aquela outra criança que não teve nada a ver, é injusto com a gente. Por que eu não vou ir viajar? Se eu estava precisando tanto viajar, agora não vou ir por causa de um pirralhozinho, de uma pirralhazinha, né? Que me tirou do prumo, né? Então, acho que isso a gente tem que pensar bastante. Uma outra coisa que eu também acho importante é reforçar que nós devemos sempre explicar, né? Explicar para o filho por que ele está perdendo algo temporariamente, né? Porque uma vez anunciado e aplicado o castigo, nós não devemos mais voltar atrás. E não devemos devolver o item antes do tempo combinado. Então, mesmo com crianças pequenas, se nós, né, formos fazer alguma coisa com o tempo, né, nós podemos mostrar para essa criança no relógio que esse ponteiro chegar lá vai ter dado tempo, antes tu não vai sair, né? E nós temos que ser firmes. Se nós tivermos que parar com tudo e ficar lá forçando de volta a sentar, por exemplo, né? Vai sentar que não passou o tempo, né? Tu estás aqui porque tu fizeste isso, a mamãe não gostou, né? Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que um pouco da Super Nanny funciona, viu? Um pouco da Super Nanny funciona. Então, outras vezes, assim, a gente entra, por exemplo, no quarto da criança, né? Aí nós tomamos um susto, porque é uma bagunça tão grande que mal dá para acreditar. Bom, daí, então, o filho tirou toda a sopa da gaveta, puxou o rolo de papel higiênico, sei lá, espalhou brinquedos pelo quarto, pintou a parede com o seu batom, né? Fez qualquer outra arte desse tipo. Então, nada mais justo, eu acho, né? Do que ele participar da limpeza e organização de tudo isso de novo. Tá? Por mais pequenininho que seja. Então,
alguma tarefa ele pode fazer. Se ele conseguiu fazer tudo aquilo ali, então ele vai ter que ajudar a botar tudo nos trinques de novo, né? Então nós vamos explicar para ele que aquilo é errado, e que ele poderá voltar a brincar somente depois que ele ajudar a organizar tudo de novo, né? Então, com isso ele passa a entender como é trabalhoso, como é demorado, né? Como é cansativo o pós-bagunça, né? E ele vai pensar duas vezes, porque eles são espertos, tá? Ele vai pensar duas vezes antes de fazer a próxima, né? Uma coisa que a gente tinha aqui em casa, e esses dias nós estávamos vendo gravações de quando eles eram pequenos, nós tínhamos essa peça, né, essa sala, que só ali ficavam os brinquedos deles, tá? No quarto não tinha brinquedos, então nós chamávamos aqui em casa da sala dos brinquedos. E quando eles estavam brincando, estava desorganizado. Mas se tu chegasse em outro horário, estava organizado. E aí, porque a gente inventou até uma musiquinha. Eu não lembro muito bem da musiquinha e eu sou um desafio só, mas era algo assim: guarda, guarda, guarda no seu lugarzinho, para amanhã brincar com os seus brinquedinhos. Porque se não guardasse, não podia brincar no outro dia. Então é bonito de ver hoje o filmezinho, eles brincando, e vamos cantar a musiquinha, guarda, 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 e guardando os brinquedos, porque eles queriam brincar no outro dia, né? Então, e deu sempre certo, né? Porque se não arrumasse, daí não brincava no outro dia. Então, para brincar, teria que guardar, depois ia tirar tudo de novo. Era um trabalho, né? Então, você acha que é legal a sala ficar assim? A gente quer chegar, a gente pisa num brinquedo, vai quebrar, então não é legal o lugar do brinquedo, está guardado. Então, assim, tem que conversar sobre isso, né? Então, essa questão de brinquedos espalhados, assim, aqui em casa a gente nunca teve, porque a gente conseguiu colocá-los nessa rotina de guardar os brinquedos, né? A gente pensa também que as pessoas, elas são diferentes, e é por esse motivo, né, que o pai e a mãe, sejam eles casados ou não, né, divorciados, eles podem ter ideias opostas sobre a educação dos filhos, né? Então, às vezes é comum, eu tenho ouvido muito isso, né, que um coloque de castigo, por exemplo, e o outro tire, né? Um repreenda e o outro diga, não precisa tanto, né? Soa familiar para vocês? Então, diante desse tipo de situação, né, nós precisamos ter cuidado para que a criança ela não fique confusa sobre o que pode e o que não pode, né? O que é aceitável e o que não é. Então, é preciso que o casal ou não casal, né, que os pais, eles conversem entre si para ver o que é aceitável, até onde vão permitir, o que vão permitir, né? Então, não permitir uma coisa sem conversar com o outro, né? Então, aqui em casa é engraçado porque a gente diz assim, quando um deles pede alguma coisa, só um pouquinho que eu vou ver com o pai, só um pouquinho que eu vou ver, né? O Celso diz, um pouquinho que eu vou ver com a mãe, né? Nós conversamos primeiro, depois, bom, tá bem, você pode ir, né? Então, essa questão de ter um acordo, né? Porque o filho, ele deve entender com clareza quais são essas regras, né? E a rotina da família. Mas, para isso, o casal tem que passar por cima, né? De algumas diferenças, se houver, né? Para que o que se espera da criança, ela cumpra, né? Nessa minha ida a São Paulo, a professora Cássia, ela apresentou uma lista, né? De coisas que nós não devemos fazer na hora de educar os nossos filhos. Então, eu vou ler para ser fiel ao que ela colocou, tá? Então, o que nós não devemos fazer para educar o nosso filho? Gritar, falar de forma bruta e violenta, né? Porque daí nós estamos passando aquela ideia de que eu estou com ira, né? E educar é no amor, né? Outra coisa que ela diz que acontece muito, né? Que é usar tom de súplica, como, por exemplo, filhinho, não faz assim, por favor. Eu ouço também, de vez em quando, isso, né? Então, gente, né? Eu sou a mãe, vocês são os pais, né? Ele é o pai, e nós não suplicamos, né? Cadê a nossa autoridade? Quem manda? Quem banca a casa? Quem paga as contas? Quem tem o papel de educar? Somos nós. Nós não devemos nunca esquecer disso, nem abdicar disso, né?
ela diz também passar mensagens ambíguas ou fazer ameaças vazias, como, por exemplo, se você não parar, você vai ver. Olha, vai ver o quê? Me pergunto às vezes, porque às vezes eu vejo. Uma vez eu ia para Porto Alegre no ônibus e ia uma criança no banco de trás. E a mãe e a criança. E a criança estava impossível. E a mãe só dizia para a criança assim, ó, para, fulano, assim não dá, tu vai ver. E eu ficava pensando, daqui a pouco tu vai ver. E foram 3 horas e meia, e o tu vai ver nunca chegou. Então, essa criança achava graça na cara da mãe. Ela debochava, porque o tu vai ver não chegava nunca, né? Então, o tu vai ver quase que era a gente que estava no banco da frente, que quase levantou e sacudiu a criança, né? Tu vai ver agora que eu vou te dar um peteleco. Né? Então, esse cuidado, né? Da promessa que se faz e não se cumpre. E aí, assim, ó, a promessa que se faz e não se cumpre, tanto para bem quanto para mal. Né? Se eu prometi, olha, tu vai ficar de castigo, tu vai. Né? Se eu disse que tu não vai ir lá, porque tu fizesse tal coisa, tu não vai ir lá. Né? Mas se eu disse que tu vai, eu vou te deixar ir. Se eu te disse que vou te dar uma coisa, a menos que a situação não dê, eu vou te dar. Para ele ter confiança, né? Outra coisa que ela diz, terceirizar a criação da criança, deixando toda a educação sob a responsabilidade de um terceiro, como a babá, os avós ou a escola. Eles são filhos de quem mesmo? São nossos filhos, então cabe a nós. É exatamente o que o pessoal está falando aqui nos comentários, que hoje em dia as mães terceirizam esse contato do filho, né? As mães não, os pais, né? Por que sempre nós? Né? Por que sempre nós? A educação é um dever dos pais. Hoje em dia, com a nossa sociedade, com o nosso sistema, né? Pai e mãe trabalhando, a educação é um dever dos pais. O pai entra também, né? Então, vamos cuidar para não colocar sempre, né? Nós mesmas nos colocamos a responsabilidade, mas não é. Né? Vamos nos atentar que a educação é um ato de amor dos dois que fizeram essa criança. Né? Uma outra coisa que ela vai dizer é evitar os extremos. Ou ser muito liberal ou ser rígido demais. Não é bom. Né? Nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Então, eu já tive momentos de estar na casa de alguém e que eu achava que era demais aquilo ali, sabe? Era uma coisa muito rígida, mas a gente não pode falar naquela hora, né? Depois que passa, não na frente da criança. Olha, fulano, tu não acha que foi demais, assim, para a idade dele? Né? Como é que tu pensa sobre isso, né? E o mesmo também, né? E, gente, eu acho que isso é o mais difícil, tá? De nós acharmos esse ponto de equilíbrio. Eu tenho dificuldade. Eu tive dificuldade, continuo tendo dificuldade, né? Até que ponto, né? O ser rígido ou ser um pouco liberal, como que a gente dá liberdade para os filhos? Isso, né? Conforme eles vão crescendo agora, acho que essa é a maior confusão de pai e mãe, né? De como que a gente lida com isso, né? Esse limite e essa autonomia que nós vamos dando, né? Outro que ela vai dizer é exagerar nas ordens, porque isso fará com a criança querer burlar muitas regras. Então, a gente não precisa ter muitas, mas menos regras e que abarquem mais coisas, né? Vamos pensar nos nossos filhos, que têm uma dificuldade maior de memorização. Então, regras mais amplas que deem conta de mais coisas, serão menos regras para que eles lidem com isso. Penalizar a criança com castigos frequentes e desproporcionais à idade dela. Então, toda hora também, puxa vida, cansa, né? Toda hora, então vai pro castigo toda hora, leva uma chinela toda hora, pô, coitada da criança também. Aí vem a palavra coitada, né? Mas compreendo que é difícil, né? Os meus não foram, então assim, ó, essa parte eu não tenho essa experiência para compartilhar com vocês, gente, tá? Porque foi muito tranquilo aqui em casa, né? Sempre, claro que tem um que é mais com a personalidade mais forte, mais, né? Mas não cheguei a ter esse problema com os pequenos, né? Então, talvez vocês tenham, né? Barganhar é outra coisa que ela diz que isso é muito problemático, gente. Por exemplo, se você comer a salada, a mamãe te dá o chocolate, tá?
Isso é corrupção, né? Então, a gente fala tanto da corrupção no país, né? Então, se eu começar a trabalhar com meu filho, trocas, eu estou sendo corrupto com ele. E eu estou dando esse exemplo para ele. E amanhã ou depois, quando ele chegar lá adiante, lá no Congresso, ele vai poder dizer, eu libero o dinheiro da ementa, mas eu quero tal coisa, né? Por quê? Porque ele foi ensinado, e as crianças aprendem muito pelo exemplo, né? Ele foi ensinado que se ele comesse a maçã, ele ganhava chocolate, né? Então, talvez por isso aqui em casa, a Luísa especialmente, é ruim de boca, né? Porque nós trabalhávamos com essa questão de que tem que comer uma saladinha porque é bom para a saúde, né? Então ela vai dizer isso, ó, né? Você precisa comer verduras para crescer e ter saúde, né? Então para a Luísa diz assim, ó, tu quer ser negra que nem a mãe? Tem que comer cenoura, vamos comer cenoura para ficar negra que nem a mãe. De vez em quando ela aceita comer um pedaço de cenoura, né? Mas a gente sempre teve muito cuidado em não fazer essas questões de trocas, né? E aí tem alguns erros que nós, pais específicos de crianças com deficiência, fazemos, né? Primeiro deles, super proteger. Ai, coitadinho. Gente, nós precisamos permitir que os nossos filhos corram risco. Nós precisamos, né, deixá-los fazer certas coisas. Eu lembro de uma vez que nós estávamos numa festa e a Luísa recém estava começando a caminhar. E ela caminhou e caiu. E aí, quando ela caiu, teve alguém que se levantou ligeiro, assim, para socorrer, né? E ela, quando viu que a pessoa se mexeu, ela virou para mim, fez uma carinha de quem vai chorar, assim. E eu disse assim, vamos, levanta, minha filha, levanta. Gente, a pessoa que estava disse assim que eu era desalmada. Ela disse que eu era uma mãe desalmada. E eu disse assim, não, deixa, ela caiu, ela levanta. A gente está vendo que não foi uma coisa grave, ela tem que aprender a levantar sozinha, né? E aí ela se levantou e pronto, nem chegou a chorar, né? Ela fez que ia chorar, não deu plateia, se recompôs e seguiu caminhando, né? Mas a gente tem que permitir que eles corram riscos, né? Nós temos que permitir que eles façam as coisas. Vocês já permitiram, já deixaram o filho de vocês ir um passeio na escola sem vocês? Um acampamento sem vocês? Aí eu deixei acampamento, deixei tudo isso. E acampamento a gente fica apertando. Desculpe. Mas precisava deixar, né? Então, superproteção é um perigo. A outra coisa é subestimar. Mesmo nós, pais, nós subestimamos às vezes os nossos filhos. Por exemplo, de nada adianta nós repetirmos que acreditamos nele, que ele tem condições de fazer algo, se na hora nós interferimos para ajudar. Olha, eu sei que não é fácil, gente. Parece que o modo como nós fazemos é o certo, né? Se tu não botar a farinha com açúcar, vai dar errado. E aí tu quer que faça igual. Vamos pensar num bolo, né? Mas o jeito que nós fazemos não é o único jeito certo. E nós temos que ter a humildade para pensar nisso, né? Por que o nosso filho tem que ser a cópia exata nossa, né? E fazer exatamente do jeito que a gente faz, né? É um exercício nosso de vigilância para não fazer isso, né? E de respeito. E eu confesso para vocês como eu tenho feito isso. Porque a gente quer dar autonomia, mas a gente quer que siga como a gente faz, né? E agora, com essas atividades que estão sendo proporcionadas pela PADPE, esses desafios que eles têm que fazer um dia uma coisa, outro dia outra, né? A tendência, talvez não só minha, é de que, bom, vamos fazer assim, 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 assado, né? E a gente fica direcionando muito. E aí a gente tem que ficar todo o tempo, né? Eu tenho que ficar todo o tempo. Não, tá bem, filho. Tá bem, filho. Não, faz como tu pensou, né? Ontem, não sei o que foi, acho que era o desafio do jogo, e ela quis filmar 2 jogos, e aí ela queria mandar os 2, mas vai ficar longo, tentei convencer, assim, daqui a pouco eu disse assim, o que eu tô fazendo? Tudo bem, Luísa, tu quer mandar os 2, manda, né? É a tua atividade, eu não vou me meter, faz como tu quiser. Ela mandou os 2, né? Então, ela tem vontade, e ela fez como ela queria. Se não era para ser assim, quem tá recebendo é que teria que dizer, olha, não são 2. Então,
eu tive que me afastar para dar para ela essa oportunidade, né? E eu acho que isso a gente tem dificuldade. Eu tenho, né? Talvez vocês tenham também essa dificuldade desse afastamento e de deixar, né, fazer. Às vezes, né, nós até percebemos que pode não dar certo o que está fazendo, mas precisamos deixar que eles avaliem o resultado e que eles sofram as consequências dessas escolhas, né? Então, mas não é fácil. Outra coisa que a gente erra tem a ver com tudo isso que nós falamos, é não dar bronca e não dar limites, né? Fazer tudo no lugar do filho. Torná-lo independente pode ser uma questão de sobrevivência, gente. Vocês já pensaram nisso? Vamos pensar mais sério agora, no momento que estamos vivendo. Torná-los independentes pode ser uma questão de sobrevivência. Não fazer as coisas pelos filhos é o primeiro passo e exige paciência nossa. Nós mostramos como é que faz, até que eles consigam fazer sozinhos. Nós devemos elogiar, nós devemos, né, ampliar o tempo, porque eu entendo que muitas vezes é mais cômodo nós fazermos, vocês não pensam assim também? Que muitas vezes, é mais rápido, eu vou atar aqui. Aí eu vou dar um exemplo de quando os nossos filhos passaram para o turno da manhã. Aí nós levantávamos naquele horário, aquela correria para ir para a escola. E eu chamava a Luísa. E eu ficava o tempo inteiro na Luísa, e vamos, Luísa, e vamos, Luísa, e aí se apronta a Luísa, e vamos, Luísa, e nós saímos queimados de casa. Sabe? Até que um dia, assim, acho que eu me estressei, e ela falou, olhou bem para mim e disse assim, calma, mãe, calma. E eu caí em mim, sabe? E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou ter que pensar numa outra estratégia, eu não estou respeitando o tempo dela, eu estou ali deixando ela louca, mandando ela, e ela acabava indo para o colégio estressada, nervosa, e eu acho até que com um sentimento de eu não sou capaz, né, por um simples ato meu de não ter a paciência de esperar o tempo dela. Então aí o que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos botar o relógio de despertar 20 minutos mais cedo para ela. Daí eu acordava ela se organizava, ela começou a atar o tênis dela, porque o que acontecia? Ela ia querer atar o tênis para sair na pressa, e eu estava atrasada. Lá ia eu atar o tênis para ela. Erro, não façam isso. Não façam isso, né? Isso aconteceu até o 6º ano, gente. Muito tempo, né? Então peguem um exemplo de quem já passou por isso. Comecem antes isso. Deem mais tempo para que eles possam fazer as coisas. Porque só assim que eles vão ganhar autonomia. Pronto, acabou o estresse. Com aqueles 20 minutos a mais, ela conseguia fazer tudo, ela conseguia tomar café, atar o tênis, me dizer, mãe, eu consegui. E para ela, aquele era o máximo, ela ter conseguido sair de casa com aquele, né, de que conseguiu. Outra coisa que eu tenho visto muito é infantilizar. Nós não podemos fazer isso. É comum ser tratado como criança, gente. Como criancinha pequena. E aí nós temos, às vezes, os maiores que são tratados como criancinha pequena, né? 8 anos já não é mais criancinha pequena, já não tem que ter cuidado, né? Com 7 anos também não é mais, né? Como que eu vou querer que meu filho mais tarde ele tenha uma independência, seja autônomo, se eu continuo chamando ele de meu bebê? Quem tem filho mais velho que o filho que tem síndrome de Down, chama o outro de 20 anos de meu bebê? Me responde. Por quê? Se não chama o outro, por que chama o que tem síndrome de Down da mesma idade de meu bebê? Então, o cuidado com palavras no diminutivo, embora muitas vezes sejam usadas como carinho, só que para eles, às vezes, soa como infantilidade. Para eles, se nós ouvirmos eles. Tá? Então, tem esse cuidado. Né? Eles próprios não querem, muitas vezes, só que eles não têm coragem de dizer. Né? Eu lembro uma vez que eles foram para o acampamento e no ônibus eles começaram a bater os pés dentro do ônibus assim e gritar, aqui não tem bebê, aqui não tem bebê. Aquele ônibus com 20 jovens com síndrome de Down gritando, aqui não tem bebê. Aí eu gritava mais alto junto com eles. Né? Então, é isso, né? Não tem bebê. Outra coisa que nós não devemos fazer é cobrar de um filho que cuide do irmão com deficiência. Né? Eu acho que esse é o grande medo nosso, né? Do que serão os nossos filhos quando nós... Mas é muito peso, gente, para o filho que não tem deficiência,
ter que pensar que não foi uma escolha dele e ele ter que ficar cuidando do irmão. Então, isso sempre, nós aqui em casa sempre procuramos ter esse cuidado, né? De proporcionar uma relação de tal maneira que eles se gostem e que sintam a falta de um do outro e que, se for preciso, um vai cuidar do outro, né? Mas não foi sempre assim, né? Porque eu acho que às vezes a ficha custa cair. Eu acho que a nossa ficha, assim, talvez a gente não falasse, mas em muitas ações, eu lembro de um casamento que a gente foi e que eu dizia para o Otávio, os dois eram pajens, e eu dizia para o Otávio assim, tu cuida da Mana. Eu dava instrução para ele, e ele era mais moço. Tu cuida da Mana, cuida para a Mana não caminhar ligeiro. Coitado, quando chegou na hora de entrar na igreja, ele passou mal, começou a vomitar. E caiu a ficha ali na frente, na igreja. Eu chamei a Luísa, chamei ele, né, e disse para ele assim, Luísa, tu cuida do Mano. O Mano é mais pequeno que tu, o Mano é menor, tu dá a mão pro Mano. Tudo que eu falei para ele, eu falei para ela agora. Sabe? Acho que deu um alívio nele, porque eu estava colocando tanta pressão nele ali para ele fazer tudo direitinho na igreja, né? Mas não adiantou, coitado, vomitou no altar, né? Mas quem que provocou isso? Eu acho que fui eu, sabe? Dando aquela carga para ele de que ele tinha que cuidar o passo da Mana, entende? Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar assim que não dá para a gente fazer isso. E aí tem vários trabalhos científicos, se vocês forem procurar, né? Irmãos de pessoas com deficiência, né? A carga emocional. Então, a ideia é que, bom, vamos fazer que eles tenham uma relação boa, gente, né? Porque dessa relação boa e amorosa vem o cuidado, né? E aí chega na parte mais da adolescência, né? Que é repreender a sexualidade, né? Uma outra coisa que nós temos que ter cuidado. A sexualidade é um assunto delicado, nós vamos ter que ter um dia só para conversar sobre isso, né? Mas o que podemos dizer agora é que nós precisamos, né, orientar e especialmente mostrar o que pode ser feito em público e o que não pode ser feito em público, né? É assim que a gente trabalha com os nossos, né? Nosso casal de namoradas, a Luísa e o Vinícius, né? O que pode ser feito em público e o que não pode, tá? Então, no outro dia a gente conversa mais sobre esse tema que é bastante polêmico. Outra coisa que nós não podemos é não incluir na escola regular. Eu sei que às vezes nós temos medo, né? Nós temos pais de crianças bem pequenas e que ainda não estão na escola regular, que estão na escola especial, né? Não tenham medo, gente, né? Porque a criança na escola especial não vai sofrer? Vai sim. Vai sofrer sim. Na escola regular, na escola especial também tem preconceito, gente. A Luísa teve na escola especial e lá tem grupos. O grupo de ouvir assim, ó, a mãe de uma criança com paralisia cerebral dizer para o filho que não chegasse perto daquela que tinha Down, tá? Da mãe com Down dizer para não chegar perto do outro que não sei o quê, entende? Na própria escola especial tem segregação entre eles, entende? Então, vamos ter coragem de colocar os nossos filhos na escola regular, né? Porque todos vão ganhar, né? Se vocês forem olhar todas as trajetórias de sucesso de jovens que chegaram em universidades, em ensino médio, é porque estiveram na escola regular. Então, né, se vocês sonham isso para os filhos de vocês, acreditem na escola regular. Outra coisa, falar pelo filho. Nossa, por exemplo, né, coisas que aconteceram comigo. Nós passeando e alguém me encontra, e eu estava com a Luísa e diziam assim, como é que é o teu nome? A pessoa perguntava para a Luísa, né? Eu nunca fiz isso, mas já acontece. É a mãe responder, é fulano, é Beltrano. Não, gente. Então, se a pessoa perguntou para o nosso filho, o filho que tem que responder e não nós. E se o filho fica inseguro, a gente retoma a pergunta assim, meu filho, minha filha, a fulana está perguntando o teu nome. Ou então, diz para ela o teu nome. Mas não posso eu dizer o nome do meu filho, o nome que é a coisa que a gente carrega com mais significado, o mais nosso. Como é que eu vou dizer, gente? Não posso, a menos que meu filho não fale.
seja pequenininho, né? Ou então, já aconteceu assim, ó, isso aconteceu comigo, perguntarem para mim, como é que é o nome dela? E eu perguntar assim, ó, pergunta para ela, por favor. Né? Pergunta para ela. A gente não pode ter vergonha, gente. Pergunta para ela que ela vai te responder. E aí a pessoa às vezes até fica meio sem graça, né? Então, nunca falar pelos nossos filhos. E o que a gente mais faz é falar pelos nossos filhos, é falar pelas pessoas com deficiência, né? Quando que eles vão ter voz, né? E a gente, quando faz a semana da síndrome de Down, nós sempre procuramos ter momentos em que eles tenham a voz, que eles falem, né? E cada vez a ideia é que a gente amplie mais isso, né? Porque eles precisam ser ouvidos, né? E essa estava cheia de coisa para eles. Tinha uma semana inteira de atividade focada neles. Né? Isso. Dominar o centro da cidade e não deu. Mas não vai faltar oportunidade. Nós vamos botar eles na rua para todo mundo ver de novo. Vamos sim. E aí, pensando também agora, assim, em autonomia, né? Mas o que vem a ser autonomia, né? O que é isso, né? Vamos pensar que essa autonomia é nós executarmos por nós mesmos, né? Sem a ajuda ou supervisão de outros, atos básicos de sobrevivência, como se alimentar, como fazer a higiene pessoal, como se vestir, operar equipamentos ou dispositivos simples, como celular, ligar a TV, né? Então, uma pessoa ela é autônoma quando ela consegue identificar as suas vontades, as suas necessidades e consegue satisfazê-las com base naquele conceito de que isso é certo e isso é errado. Né? Então, desde fatos simples, como sentir sede e pegar água. Se está com sede, pede um copo d'água, mas meu filho vai lá pegar você. Não está com a perna quebrada? Vai lá você, com carinho, né? Realizar a sua higiene, então nós vamos no começo fazer isso, nós vamos ajudar a escovar os dentes, né? Depois nós vamos deixando, por exemplo, escovar os dentes sozinhos. 1 ou 2 vezes na semana nós vamos fazer uma revisão nesses dentes e vamos ajudar a dar uma bela de uma escovada, mas ele precisa fazer sozinho, né? Escolher a roupa, gente, né? Então, é uma coisa importante, que escolham a roupa. E às vezes não fica muito legal a combinação, mas vai fazer o quê? Né? A gente trabalha um pouco, né? Nós já tivemos alguns casos dela descer com uma roupa que eu olhava e tomava um susto. Não combinou. Daí no começo ela ficava brava. Eu disse, mas olha, Luísa, essas 2 estampas não estão legal, vai lá olhar. Daí ela começou a olhar aquele programa lá da moda, e aí ela começou a se organizar mais. Então, eu não faço nada disso. Ela escolhe a roupa, ela monta o look dela, ela põe a roupa, ela desce pronta e normalmente ela tem acertado, né? E faz as combinações perfeitas, né? Perfeitas para mim, poderiam não ser para ela, entende? E aí, se ela quiser botar um vestido preto com uma camiseta, sei lá que cor que acho que a gente acha que não combina, se ela está gostando, está se sentindo bem, né? A gente é refém da sociedade, dos padrões, né? E a gente às vezes tem que se despir um pouco desses, né? Conseguir, né? Escolher o que vai comer. Então, vai no restaurante, nós temos que perguntar o que ela deseja comer, né? Mostrar o cardápio, né? Ler junto, porque daí a gente já está trabalhando a questão da escrita, da importância dessa escrita. O gosto musical, né? O escolher uma profissão, trabalhar e conseguir utilizar o seu dinheiro, né? Tudo isso, votar, então a minha que já está nessa idade, né, que esse ano já vai estrear votando, né, comprar e vender algumas coisas, né, então a Luísa é uma menina que ela tem muitos planos, ela faz planos, né, e outro dia ela disse assim, ai mãe, as pessoas querem tanto o meu bife, vou fazer bife à parmegiana para vender, mãe, o que tu acha? Então ela começa a achar lugares onde campos de trabalho, vou fazer bife à parmegiana para vender. Eu, olha, e quem sabe, né? Vou ter isso, vou fazer aquilo. Então, ela é uma moça que ela faz planos para a vida dela, né? Eu quero casar, eu quero ter isso, eu quero fazer a faculdade, eu quero fazer aquilo, eu vou vender bife à parmegiana para juntar dinheiro. Olha que legal. E ela oferece para nós no grupo, né? O mais legal é que ela tem essa iniciativa. Ela vai lá no grupo e fala que quer vender o bife dela. Eu acho que máximo.
eu vou organizar, talvez ainda nessa quarentena, ainda, em algum momento de fazer mesmo, né? Botar ela a fazer, e de repente comercializar alguns, assim, só para ver como é que Faz é. uma teleentrega, sei lá, a gente compra e né? Ela está muito empolgada com isso, Fomos ela fala comer, muito. tá. Outro dia nós fomos comer pancho, e aí ela adora pancho. E aí eu ia dirigindo, e eu ia de Uber, né? Vinícius e ela no banco de trás, e ela comendo no banco, atrás, porque já era tarde, e ela disse para ele assim, amor, bem que nós podíamos fazer pancho para vender, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, que bacana, né? Ela conseguindo ver essas possibilidades, né? Para ganhar dinheiro, para casarem, para montar a casa, e precisa de dinheiro, e que punch é uma coisa que gosta, né? E que juntaria. E que o legal, né, tio, que ela fez, assim, ela conseguiu fazer essa perspectiva de vida dela, né? De fazer essa sequência de que eu tenho que fazer isso para poder passar para a próxima fase, para a próxima fase. Então, ela conseguiu organizar isso dentro da cabecinha dela, de que ela tem que ir degrau por degrau, e ela vai com força nesses degraus dela, assim, ela vai com vontade, né? Que nem aquele sorrisão dela lá, quando ela entrou para a faculdade, aquilo ali eu não me esqueço nunca mais, porque aquela vontade que ela tinha, e ela passou, eu me lembro ano passado todo falando, eu vou conseguir, quando conseguiu aquele sorriso mostrou que aquele degrau estava vencido e agora ela ia para a próxima. E talvez agora a próxima seja essa questão do trabalho, que ela está muito focada, né? Ela é muito determinada, assim, né? E eu acho assim, que dar essas oportunidades amplia para eles, né? O universo. Eu penso assim, em outubro, final de outubro, ela começou a trabalhar, né? De secretária no escritório. Só esse fato, gente, já abriu um leque de possibilidades para ela, né? De informação nova, de obrigações, né? De receber o seu salário e ter um propósito que é guardar aquele dinheiro para a faculdade, para montar, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, que a gente consegue criar nos nossos filhos, né? Toda essa perspectiva de vida, de como é que essa vida aqui fora funciona, né? Eu acho que a gente foi bem feliz nisso, assim, né? Porque ela demonstra muito isso, tem bastante essa força de vontade e com os objetivos muito claros para ela, né? Mas, assim, nem todas as pessoas conseguem atingir esse objetivo, né? Porque nós temos as diferentes conquistas, elas dependem de muitas coisas, né? O conhecimento de si mesmo, né? Das suas habilidades pessoais, né? Do que eu sou boa, do que eu não sou tão boa, desse ajustamento social, da preparação para o trabalho, da responsabilidade, né? Da saúde física e mental, e, acima de tudo, de ter tido na infância uma vida baseada na responsabilidade, né? E na aquisição da autonomia. Então, acho que uma coisa que a gente sempre pensou muito é na autonomia, embora essa autonomia nos assuste, né? Então, para ir para a escola mesmo, a escola que ela estudava no ensino médio fica aqui perto de casa, umas 5 quadras. E ela manifestava o desejo de ir, a gente sempre com medo, né? Então, eu comecei a fazer um acordo com ela na metade do ano, que era, quando eu estivesse em casa, ela saía da escola, me ligava, e eu ia até um pedaço para vê-la. E aí, ela começou a vir sozinha. Aí, outro dia eu ia menos, até chegar o dia que eu ficava em casa. Aí, gente, quase morria, cá para nós. Porque ela ligava, tá, mãe, posso ir? Eu, pode. E eu não saía de casa, gente. Eu ficava naquele nervoso, meu Deus, isso acontece. A gente tem mania de pensar que vai acontecer coisa ruim, né? Não deveria ser assim, né? Porque a gente joga pro universo e volta. Então, eu ficava aqui controlando o horário, né? E a ordem era não fala com ninguém, não pega o celular, né? Vem direto para casa. E eu ficava controlando, nervosa. Aí um dia ela custou a chegar. Gente, já fazia 20 minutos, ela não chegava, o trajeto dava uns 10 minutos. Peguei o carro e saí de trás. Aquele estado de nervo, né? Daí, daqui a pouco, uma das colegas manda a mensagem. Ela tinha se perdido da rua. Ela tinha ido para outro lado. E daí, uma das meninas veio e trouxe ela até de volta, o caminho ali, perto de casa. E aí ela veio. Né? Foi um susto, né? Mas foi um aprendizado para ela também, né? De ficar conversando e junto com as outras não se dar conta que estava ficando longe de casa. Então, tudo é aprendizagem, né?
Mas a gente ficava apertada, né? Louca de medo aqui. Meu Deus, e agora o que aconteceu com a criatura? A culpa é minha. A gente sempre pensa isso, né? São sustos que são necessários, né? Para o crescimento deles, né? É evidente que para isso, né, é necessário que a gente foque na capacidade dos nossos filhos, né? Porque eles têm muitas capacidades, gente, né? Para conduzirmos as nossas vidas, é fundamental que nós construamos a nossa própria identidade, né? E aí a gente fica pensando até que ponto nós permitimos que os nossos filhos construam a sua própria identidade, né? Se a mensagem que a gente recebe é que nós não servimos, né? Ou que nós não conseguimos, possivelmente eu vou pensar que realmente eu não consigo, eu não vou conseguir. Então, nós temos que partir sempre da ideia de que os nossos filhos conseguem e que eles são capazes, né? E porque daí isso está sendo lançado para o universo e eles conseguem, né? Então, a Luísa, ela é o exemplo disso, né? Do quanto nós apostamos na capacidade dela, no quanto nós dissemos para ela, vai que tu consegue, tu vai conseguir, minha filha, vai, não desiste, né? E ela não desistiu, né? E ela foca e ela fica nervosa, mas ela vai lá e ela não desiste, ela não costuma desistir. E isso, ela colhe os resultados disso hoje, né? Então, de como é que nós representamos mentalmente as pessoas, né? Com deficiência de um modo geral, né? Porque um estudioso, né, da educação, o Vygotsky, ele vai dizer, né? Ele disse que a deficiência é uma produção social, né? E porque se eu parto do pressuposto que aquela pessoa com deficiência ela não é capaz, eu já nem invisto nisso, né? Então, é preciso que a gente mostre para o mundo que eles são capazes, que eles mostrem que eles são capazes de ocupar todos os lugares na sociedade, que eles são capazes de estudar, que eles são capazes de, se não estudar, de fazer outra coisa, porque não é só o estudo, gente. Não é só quem chega na universidade com deficiência que tem o seu valor, né? Todos nós somos úteis, todos eles são, e todos eles têm alguma coisa boa, alguma coisa que é o seu forte e que precisa ser trabalhado. E às vezes esse forte não é leitura, não é escrita, é outra coisa. Eu posso ter como é que se diz, uma banquinha de cachorro-quente e não estudar, mas eu posso muito bem aprender a fazer aquele cachorro-quente muito bem e sair vendendo cachorro-quente, ser feliz e conquistar a minha independência sem saber ler, entendeu? Então, é isso que a gente precisa descobrir nos nossos filhos, quais são as maiores potencialidades deles, né? Ai, gente, quanta coisa, né? Tá tranquilo aí? Olha que nós já estamos com o quê? 1 hora? Já estamos 1 hora. Quase. Mas tá muito boa, tá maravilhosa. Então, assim, que a criança com síndrome de Down, o adulto com deficiência, ele consegue perceber exatamente o que o outro sente em relação a ele. Como que as pessoas veem, né? Eu lembro que em alguns momentos, assim, vocês vão compartilhar comigo, muitas vezes nós saímos com os nossos filhos e as pessoas ficam olhando, né? Espanto, né? E um dia numa festa, são 2 episódios, um dia numa festa junina na escola, a Luísa estava toda bonitinha, de chiquinha, toda com sardas bonitinhas, assim, e chega uma mulher, uma senhora, olha para mim e diz assim, e olhou para ela, né? Que bonitinha, né? Pena que é doentinha. Gente, quase tive uma coisa. Eu fiquei pensando assim, era uma senhora, de cabelinho branco. E eu pensei, o que eu vou dizer agora? Meu Deus, não posso deixar a minha filha ali ouvindo isso. Pena que é doentinha, né? Daí eu disse assim, olha, botei a mão no ombro da senhora. Olha, se a senhora duvidar, ela tem mais saúde do que a senhora. Porque o que ela tem é síndrome de Down. Tchau! Ainda rimei, tchau! Sabe assim, ó. E aí tu pensa que aquilo vai passar desapercebido. Ela tinha 7 anos. E ela, quando chegou em casa, me deu um baita de um abraço e disse assim, mãe, muito obrigada que tu me defendeu.
porque eu não sou doentinha. Olha que bacana, que forte, né? E é isso, né? E aí ela começou a partir dali a ficar atenta ao olhar das pessoas e me perguntar, mãe, por que ela tá me olhando assim? E tinha horas que eu não sabia o que dizer. Ah, ela tá te olhando assim porque tu é linda, minha filha, sabe? Porque as pessoas olham, né? E um dia a gente vinha nas cucas para tomar um café, saímos do banheiro, na frente e tal, ela ia mais na frente e eu saí do banheiro mais atrás dela. Conforme ela vai caminhando, tem uma senhora já mais para perto da porta, sentada, que botou aquele olhar assim, ó, a Luísa. E eu mirei nela e chamei a Luísa, disse assim, filha, Luísa. E a Luísa virou para trás. E quando a Luísa virou, a mulher, o olhar saiu da Luísa e veio para mim. E eu, gente, vou contar para vocês. Tá? E eu fiz assim, ó, em pleno restaurante das cucas. A mulher ficou que não sabia onde botar a cara naquela hora, né? Eu estava afinada de riso, de tão nervosa. Estava com as mãos geladas. E o Celso perguntou o que, que foi. Eu disse, não vai acreditar que eu botei a língua para uma mulher lá na mesa. E aí funcionou. E eu comecei a fazer isso sempre. E a gente vai na praia, ela vai caminhando na frente, as pessoas ficam olhando, eu faço, pronto. Sabe assim, ó, aquela pessoa nunca mais vai olhar desse mesmo modo para outra, entende? É mico, se for mico que seja. Não mexo com os meus filhos, porque eu sou uma leoa, né? Então, acho que são atitudes que a gente tem que ir tomando para ir quebrando esse paradigma de que eles não são capazes, de que eles não são capazes. Né? O que mais que eu deixei de falar? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Como que estão? Tá legal, tá todo mundo muito empolgado aqui com as tuas palavras. Vai ter que achar mais coisa para falar aí, Gil, porque o pessoal tá gostando. Aqui não aparece para mim quantas pessoas têm assistido, não. A gente está agora, nesse momento, com 92 pessoas assistindo, mas a gente já chegou a 111 aí. Comentários tem muito. Então ainda... Vai... Agora que eu posso ver depois. Vamos pensar ainda assim, né, em termos de autonomia, né, que a gente estava falando, né. Eu falava antes do cadarço, né. Nós temos algumas opções que não, né. Por que tem que ser sempre cadarço? Ela precisa colocar os calçados e que esse calçado não caia do pé. Claro que a gente quer que seja cadarço, ciência da cadarço e amarra cadarço, e a gente quer que os nossos filhos usem cadarço. Eu acho que é importante, mas nós não precisamos fazer disso um massacre, né, gente? Hoje em dia nós temos tantas opções, calçados com velcro, né? E agora tem uns que eu amei, né? Até a Luísa gostou, que no lugar do cadarço é uma borrachinha, não tenho aqui para mostrar para vocês, é silicone, vocês já viram? Tênisinho que é com silicone, e aí tem colorido, tem neon, tu enfia, depois tu não tira mais, porque quando tu enfia aquele cadarço de silicone, ele estica, tu bota o pé, já tem aqueles outros também, que é aquele tecidinho, que daí é um elástico na beira, né? Então por que a gente vai ficar massacrando a criatura, né? E nos estressando pro cordão? Então, se vê que dá, vamos achar outra forma para que ele vá conseguindo fazer aquilo. Claro que às vezes a gente vai pensar assim, ó, é um movimento importante, né? Especialmente para a criança que vai para a alfabetização, esse movimento de pinça que é necessário para o cadarço, né? Para atar, é o movimento principal para a pega do lápis. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ó, o movimento de pinça, né? Ó, pinça, só com os dois dedinhos, ó. Tá? E que
é o que a gente usa para fazer o lacinho, né? Tem muitas coisas hoje, né? Que tem fechos de não precisa ser necessário assim. Nós podemos Oi, Gil. meu Não, é que deu uma cortada no teu áudio. Eu fiquei um tempo sem te ouvir aqui. Aí eu... não sei o que aconteceu, mas... Será que todo mundo também? Pois é, não. Deve estar normal. Porque eu estou acompanhando no celular também ali, tá... Deu uma travada, mas já... Então, às vezes, né? Às vezes, a dificuldade de pegar o talher também, aqueles tubetezinhos de EVA podem ajudar, que muitas vezes nós usamos, eu não tenho nenhum aqui agora, muitas vezes nós usamos no lápis, né, para o nosso aluno pegar o lápis. Então, quando a gente está trabalhando com alfabetização, eu sempre peço para os meus alunos, não sei se vocês conhecem o lápis Jumbo, ele é triangular, não é esse, mas aqui eu tenho um que ele é super grosso, ó. Ele é sextavado, ó, bem sextavadinho. Ele é mais grosso, melhor para pegar, né? Então, às vezes as crianças têm mais dificuldade na escrita, esses lápis maiores, né? Ou então com um EVA, que a gente enfia aqui, ele tá, para que ele tenha mais independência para escrever, e se for no caso comer, com os talheres também, porque daí vai dar mais segurança para ele, porque vai ficar mais grosso, né? Então, são coisinhas assim que a gente vai adaptando para que eles possam ter esse acesso, né? Então, sempre que o nosso filho pedir alguma coisa para nós sempre desafiamos ele a fazer, né? Para que ele vá ganhando essa autonomia, né? Por quê? Tu não consegue, né? Fazer disso virar um desafio mesmo, assim, ó. Mas eu acho que tu consegue, né? Quem sabe, tu experimenta, tu vai ver como é bom fazer por si mesmo, né? Então, e além daquelas obrigações diárias, né? Então, tipo, aqui em casa, mesmo com a aula, a Luísa tinha que arrumar a cama. Não interessa que tínhamos empregada antes. Então, ela, para sair para a escola, ela deixava a cama dela arrumada, né? E hoje ela é responsável por arrumar o quarto dela, por aspirar o quarto dela, né? Arrumar o roupeiro dela, tirar o lixo do banheiro, né? Lavar a louça, outro dia secar a louça. Então, sempre tem essas atividades. E que quem sonha em casar tem que fazer, né, gente? Porque uma casa não se mantém sozinha. Então, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a lavar, né? Tem que aprender as coisas do dia a dia, né? E aí, claro que agora eu vou fazer isso, né? Porque quer casar, então a motivação é rapidinho. E aí eu quero fazer, eu quero casar. Então, aqui em casa agora, tudo que ela faz, ela diz assim, ó, quando eu casar, eu vou fazer isso pro Vinícius. Então, o que a gente mais ouve aqui, coisa boa, né, mãe? Ela fez almôndega essa semana. Aí ela disse assim, coisa boa, né? Eu vou fazer almôndega pro Vinícius, né? Então, ela já planeja até o cardápio que ela vai ter na casa dela, que o Vinícius vai gostar, né? Então, muitos pais, eu já ouvi que alguns pais, né, que se dependerem da vontade, né, os filhos nunca sairão sozinhos, nunca trabalharão, nunca irão namorar, nunca morarão sozinhos, né? E aí é complicado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E aí eu fico pensando nisso. Como é que nós estamos preparando os nossos filhos para a nossa falta, gente? Né? Que grau de independência, né?
Uma vez chegou uma moça e ela já tinha mais de 20 anos e ela não fazia sua higiene quando estava menstruada. Então pense, né? E esses dias eu fui fazer uma palestra num outro lugar e a mãe da moça tinha falecido e a menina tinha ficado com o pai. E do mesmo modo também, né? Foi um susto, porque muitas coisas a menina não sabia fazer e agora o pai tendo que ensinar, pensando como é que vai economizar, né? Um dia eu comecei a levar no banheiro comigo, né? Mostrar como é que era, né? É isso que acontece, não dói, é assim, um dia vai acontecer contigo, tu vai ficar moça, vai acontecer. E aconteceu, foi super tranquila, inclusive ela nem estava em casa, né? Ela estava na casa da avó em Porto Alegre, Gravataí, quando aconteceu. Foi super tranquilo, já sabia como voltava, né? Se vira sozinha nisso aí. Então, como que a gente vai deixar uma moça com 20 tantos anos dependente disso, gente? Tá? Né? Se precisar de alguém, tem que ser cuidado da sua higiene pessoal, você tem que saber sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém no banheiro, né? Então, que a gente trabalha isso desde pequenininho, né? Auxiliando no banho, cada vez auxiliando menos, né? Ah, não ficou direito o cabelo, chama atenção, mostra como é que tá, para outra vez deixar de nós, né? O que mais que eu posso? A questão de andar sozinho, né? Que é um medo grande da gente, né? Então, agora, nós já estávamos nos organizando, né? Porque agora tem um grupo grande que vai lá para aqueles lados da faculdade, né? Tem a Júlia fazendo dança, tem o Eduardo fazendo artes, que já estão no quinto semestre, e a Luísa entrando, né? De se organizar para que eles fossem sozinhos os três, né? Por que não? Né? Nós já tínhamos até combinado, né? Em alguns momentos, e aí era a primeira semana, as coisas estavam muito diferentes, porque cada curso estava fazendo uma atividade. Já estávamos pensando para a segunda semana de aula, como organizar para o Uber sair daqui de casa, pegar a Júlia, pegar o Duarte, e eles irem como jovens, né? Sozinhos, outro dia botar no ônibus, né? Então, isso vai chegar, né? E nós vamos fazer isso, né? Então, é preciso que eles tenham essa, né, destreza, né? Outra coisa que eu trabalho muito com os meus no projeto, eles têm que saber, gente, um telefone de contato. Eles têm que decorar, eles são capazes, todos eles são, né? Então, ou faz musicado. Eu lembro que quando a Luísa foi decorar o meu telefone, eu musiquei o número, né? Então a gente fez assim, ó, 91, eu fiz até a coreografia. 91, 28, 32, 92, de novo, e aí vai. No outro dia a Luísa estava sabendo. E ela fazia com a coreografia, depois ela foi diminuindo, e ela foi tirando a coreografia e diz o número tranquilo, né? Então, depois disso veio o número do pai, assim nós estamos indo. Ela sabe o dela, né? Então, o endereço, porque acontece alguma coisa, especialmente agora que eles estão mais solitos e ganhando independência. Roubam um celular, ela tem que saber dizer o telefone de um contato para alguém que vai socorrer, não é verdade? Ela tem que saber isso, né? Ela tem que dizer o endereço. Então, são coisas que são muito importantes e que a gente já pode ir trabalhando desde pequenininho com eles, né? Ai, gente, acho que estou chegando no fim do que eu tinha separado aqui. Eu acho que essa era a última que eu tinha, que é para a gente. Que tal nós pensarmos como que nós enxergamos os nossos filhos? Como que nós enxergamos as pessoas com deficiência em termos de autonomia? E que, para nós pensarmos em autonomia, nós temos que pensar nas regras e nos limites. Porque somente tendo regras e limites, nós vamos conseguir dar aos nossos filhos autonomia. Então, que a nossa caminhada seja uma caminhada, né, de
de desafios, com certeza, né? De desacomodação, porque às vezes nós nos acomodamos, mas que nós aprendamos a viver essa desacomodação necessária para o crescimento dos nossos filhos, né? Que nós não tenhamos pena de dar limites com amor, né? Para poder dar a eles o que eles tanto clamam, que é a independência, né? No congresso que nós tivemos em outubro, né? Eles disseram: eu quero ser livre de mãe, de pai, né? Livre dos pais, né? Das mães que estavam ali naquele momento, né? Aquilo foi muito chocante, né? Como assim? Sim, porque às vezes nós sufocamos os nossos filhos. Então, que a gente aprenda a ter essa medida de a vida deles, né? Porque eles não nasceram para ser nossos toda a vida, né? Os filhos são do mundo, como os outros são, eles também são, porque eles também são filhos, não? Que a gente aprenda a ver um pouco isso, né? Desse futuro, né? Às vezes a gente fica dizendo aqui, quando tu tiver tua casa, sim, quando tu tiver tua casa, porque a gente trabalha com essa ideia de que é uma coisa natural, que ela vai ter a casa dela, né? E que vai ganhar o mundo, né? Então, que os nossos filhos possam ganhar o mundo e que nós sejamos ferramentas, né? Instrumentos de dar a eles essa possibilidade. Agradeço a todos vocês pela acolhida na casa de vocês. Obrigada, Gil. Obrigada, assim, imensamente pelas palavras. Eu acho que a gente conseguiu aprender muito, né? Digo assim, da minha parte, porque o meu é bem menor que a Luísa e eu, vendo tu falar, assim, eu já vi que eu erro muito, muito, mesmo eu tendo um filho já bem mais velho. Eu tento fazer como eu fiz com o outro, mas eu acho que também com o outro eu também trato ele como bebê, coisa assim, mas é porque eu erro mesmo com os dois, eu acho, não é só com né? Então eu consegui perceber o quanta coisa errada eu venho fazendo não, com os dois, né? Então, mas foi maravilhosa a live, foi maravilhosa essa noite. Muito obrigada por aceitar aí essa nova tarefa e que possamos fazer outras mais, né? Vamos pensar em outros assuntos, outros temas aí, quem sabe mais adiante. E obrigado de coração mesmo, assim, por ter aceitado, não só hoje, mas sempre. A gente sempre pede, tu sempre aceita, graças a Deus. Que é para nós a inspiração total. Depois, quando tu lê ali as mensagens, que tem muitas, vai ver que não é só eu que digo isso. Então, é inspiração para todas. Obrigada, um beijão para a Luísa, que também a gente é fã, né? Porque a gente vê o quanto ela evoluiu e está evoluindo e vai crescer e vai ser maravilhosa, né? Então, só tenho a agradecer por essa noite. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, que ouviram tudo isso que a Gil falou e que vai seguir compartilhando aí nas redes sociais, porque foi maravilhoso. Quero agradecer em nome da Padpel, né? Todos que ficaram até agora com a gente e convidar para continuar aí curtindo a página, cuidando, porque vai vir mais lives. Nós já temos mais 2 acertadas para a semana que vem. 2 não, 3 para a semana que vem. Eu vou contar já. Temos aí a Débora Jacques, a Rita Costa, a Desirê. Então a gente já vai ter bastante live a semana que vem aí para bater bastante papo. Daqui a pouco a gente já traz a Gil de volta para debater outro assunto. E assim a gente vai fazendo, porque a gente tem que se reaprendendo, né, Gil, com esse momento que a gente está de pandemia, de ter que ficar em casa, de quem pode, né, ficar em casa. Aí a gente tenta não esquecer esses assuntos que são tão importantes para nós, né, já que a gente não pode estar junto lá na associação ou nos eventos para poder fazer essas trocas, a gente acaba fazendo assim. Obrigada novamente e vamos para a próxima, então. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Padpel, os patrocinadores e a todos vocês. Graça e paz para todos.